A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão, a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar, me ajuda a olhar. Amigos e amigas da comunidade Paz e Bem, no programa de hoje, deste 3 de maio, olhamos para o abril que, em meio ao turbilhão de violências, uma memória de nossa história latino-americana grita para nós. 50 anos do livro As Veias Abertas da América Latina. Um livro para entender a vida e o mundo, do nosso querido e grande Eduardo Galeano, uruguaio, escritor, jornalista, um lutador pela nossa história. Esse livro foi publicado em 1971. Muitos conhecem, ainda tem um índice de compras depois de 50 anos muito grande, porque todo lutador, lutadora sabe que aqui a gente encontra a América Latina profunda. E esse trecho que eu li para vocês no início não está na Veias Abertas da América Latina. É uma obra do Eduardo Galeano, de contos, que chama O Livro dos Abraços. Um dos livros mais conhecidos dele ao lado do Veias Abertas da América Latina. Mas eu escolhi esse livro porque Eduardo Galeano é um desses, que na função da arte nos ajudou a ver. Diante da imensidão de um mundo complexo, inclusive violento, o Eduardo Galeano ele narra a história da exploração desse continente que dessangra suas riquezas desde o século XV até o período atual. O Veias Abertas da América Latina, esse livro que vamos conversar, falando também do Eduardo Galeano, é uma investigação jornalística profunda que une dados históricos com antropologia, mitos, realidades, sabedoria popular, numa narrativa que conduz o leitor a percorrer as realidades mais terrenas do nosso povo, as experiências mais sublimes. E por isso vou ler alguns trechos do livro aqui com vocês. A chuva que irriga os centros de poder imperialista afoga os vastos subúrbios do sistema. Do mesmo modo e simetricamente, o bem-estar de nossas classes dominantes, dominantes para dentro, dominadas para fora, é a maldição das nossas multidões condenadas a uma vida de bestas de cargas. O livro Veias Abertas da América Latina é esse olhar sobre a imposição do imperialismo norte-americano, das corporações, o imperialismo europeu, que estabeleceu na história da América Latina. O norte-americano é recente, o europeu é durante toda a vastidão da nossa história, por meio da escravidão, por meio das formas de colonização da subjetividade das pessoas, construiu isso, essas séries de violências que a gente vê, construindo essas grandes divisões na nossa sociedade. O acúmulo da riqueza das elites e a pobreza de milhares de brasileiros. O Veias Abertas da América Latina nos ajuda a entender como partir para enfrentar esse lugar. O Galeano ele parte das principais riquezas naturais da nossa região, que pela força das potências econômicas estrangeiras se converteram em mercadoria. O encontro com a América Latina, nossa América, com a prata, com o ouro, com o petróleo, com o algodão, com o café, com as frutas, com o açúcar,
o Galeano ele mostra como foi imposta a condição de colônia, que deu base para o capitalismo que nós temos hoje, um capitalismo dependente, que se ergueu nos países da nossa América, da nossa Latinoamérica. É assim que o Galeano coloca mais um trecho aqui para vocês. No século XX, a metade do mundo sacrificou a justiça em nome da liberdade, e a outra metade sacrificou a liberdade em nome da justiça. E no século XXI, sacrificamos as duas em nome da globalização. Galeano mostra como o colonialismo do passado não morreu no passado, se transformou nos tempos de hoje. E ele parte dessas principais leituras que converteram tudo em tragédia. Nós sabemos que na história atual, o neocolonialismo ele é presente na estrutura das desigualdades, então você encontra dentro dos centros urbanos as periferias e você encontra grandes monopólios econômicos. Ele não é que ele democratizou a riqueza, ele democratizou o acesso à exploração, que agora as corporações, por meio de outros braços, vão criando outros tipos de exploração. E é necessário compreender isso. Mais um trecho de Galeano. Aqueles que ganharam só puderam ganhar porque perdemos. A história do subdesenvolvimento da América Latina integra a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa derrota sempre esteve implícita na vitória dos outros. Nossas riquezas sempre gerou nossa pobreza, por nutrir a prosperidade alheia, os impérios e seus agentes nativos. E isso o Galeano já vai pontuando em suas primeiras páginas desse livro. Esse livro é fundamental para que a gente entenda como sair desse cenário que nós temos hoje. O Galeano, e eu vou mostrar um pouco sobre isso que o Galeano dá de pistas. O Galeano ele sofreu o exílio causado pela ditadura militar no Uruguai, seu país, e ele foi para a Argentina, para a Espanha, enquanto houve essa ditadura do Uruguai, que foi de 73 a 85. Ditadura duríssima. E com essa linguagem de Galeano que vocês reconhecerão nesse livro, no Livro dos Abraços, que é uma linguagem sente-pensante. É aquela que é capaz de pensar sentindo e sentir pensando. Coisa que eu venho falando aqui, Galeano sintetiza. Ele preencheu os vazios históricos com palavras que valiam mais do que o silêncio. Isso é muito importante para a nossa história. A construção da memória como uma forma de superar os vazios históricos, que vale mais do que qualquer silêncio. O Galeano ele traz nesse livro que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. E isso é um movimento muito importante para a nossa militância hoje, para a nossa ação social transformadora. Vivemos um período onde a militância brasileira, os lutadores, estão perdidos, atônitos diante dessa realidade. Isso me lembra da primeira grande ferida aberta que esse livro mostra para nós aqui. Uma ferida delas é o Brasil não assumir a sua identidade latino-americana. Na América Latina, cada um tem sua identidade, né? Como nas nossas mãos. Cada dedo possui, né, um registro da sua identidade. E nesse registro, nós fazemos os vários países que têm seus registros, mas juntas formamos uma mão. Na América Latina, somos uma mão. Outras feridas que são abertas por aqui são feridas abertas em todas essas dedos, porque compõem essa mão. O Darcy Ribeiro dizia que nós somos a nova Roma e a nova civilização, né? Dizendo que nenhum local do mundo tem tanta diversidade, tanta capacidade de criar outra civilização como nós. Mas nós não reconhecemos essa diversidade, a capacidade de escutar os nossos povos indígenas, seringueiros, ribeirinhos, quilombolas, de ouvir as periferias. Isso é uma ferida aberta na história brasileira diante dessa tragédia que vivemos. Outra ferida aberta que me provocou na leitura desse livro é que somos um território de abismos sociais. Nós continuamos tendo elites perversas. E é impossível você
acreditar numa pessoa que se olha no espelho e não se vê mais. Porque essa pessoa que se olha no espelho e não se vê mais, ela é incapaz de mudar o mundo à sua volta, porque ela não entende o mundo à sua volta, ela não consegue se entender nesse mundo à sua volta. E as nossas elites brasileiras têm isso. Na América Latina só se pode ser duas coisas. Portanto, né? Lendo esse livro com muita força, eu percebi isso. E isso também é presente em Darcy Ribeiro, que é foi um leitor ávido de Galeano. Só se pode ser duas coisas, resignado ou indignado. E o Darcy dizia, e eu não vou me resignar nunca. Quem se resigna na América Latina aceita um mundo infeliz. E mata a esperança. O que sobrou desses anos de luta? Nesse livro aqui, de Eduardo Galeano, Memória e o Direito de se Indignar. É um direito se indignar. É um direito desobedecer às ordens que nos oprimem. Esse livro dá uma força e uma energia de luta profunda. O Brasil é o único país da América Latina que ele não passou por essa ideia de um tribunal da sua história. Não se fez justiça e, assim, se persegue quem luta por justiça. O Brasil, ele diz que o passado, a ditadura militar, a escravidão, é uma página virada. Mas o que buscam é rasgar essa página. Porque antes de virar a página, é preciso ler a página. Portanto, o Galeano nos diz nesse texto aqui que o medo nos governa. Essa é uma das ferramentas que se valem os poderosos. A outra é a ignorância. Lembrando de outro pensador, filósofo, sobre essa ideia de ignorância, eu lembro que o Habermas, numa entrevista na Folha de São Paulo, falava: o importante não é saber todos os acontecimentos históricos, mas saber julgar esses momentos. Ele falou isso em 1995, na Folha de São Paulo. Mas essa leitura que o Galeano faz sobre isso é muito importante, porque a ideia da ignorância ela é construída como um projeto de poder para as elites. Por isso que foi tão importante na história da América Latina Paulo Freire com o método de educação popular. Por isso que foi tão importante a formação dos partidos, dos sindicatos, os dias de consciência da classe trabalhadora, como o 1º de maio, e reconhecer os desafios por onde partir. Na página 92 também do livro, o Galeano ele olha para o nosso Nordeste brasileiro e diz o seguinte: o Nordeste brasileiro é, na atualidade, a região mais subdesenvolvida do hemisfério ocidental. Isso ele escreve nos anos 70. Gigantesco campo de concentração para 30 milhões de pessoas. Hoje, amarga a herança da monocultura do açúcar. De suas terras brotou o negócio mais lucrativo da economia agrícola colonial da América Latina. O Galeano ele olha para o Brasil profundo, para todos os países da América profunda, que mostram como a economia foi um projeto de poder e extermínio. Portanto, eu acho que quando a gente ouve o Galeano, é aquilo que ele cita, e uma vez ele escreveu no seu Twitter lá, ainda vivo, que da palavra recordar. Do latim quer dizer recordes. E ele disse no texto dele, volver a passar por el corazón. Ou seja, voltar ao coração, voltar para o coração. Recordar é isso. Olhar para o Brasil de hoje é fazer esse exercício de olhar os seus desafios. E tem um texto muito profundo do Eduardo Galeano, chamado O Direito ao Delírio, que eu acho uma das grandes riquezas que a gente tem de sua obra, porque tem uma capacidade de mover nossa esperança. E eu quero lê-lo para vocês aqui agora, nesse texto. Vou até colocá-lo aqui para vocês lerem comigo enquanto eu apresento. Direito ao delírio. Mesmo que não possamos adivinhar o tempo que virá, temos ao menos o direito de imaginar o que queremos que seja. As Nações Unidas têm proclamado extensas listas de direitos humanos, mas a imensa maioria da humanidade não tem mais do que o direito de ver,
ouvir, calar. Que tal começarmos a exercer o jamais proclamado direito de sonhar? Que tal se delirarmos por um momentinho? Ao fim do milênio, vamos fixar os olhos mais para lá da infâmia para adivinharmos outro mundo possível. O ar vai estar limpo e de todo o veneno que não venha dos medos humanos e das paixões humanas. As pessoas não serão dirigidas pelo automóvel, nem serão programadas pelo computador, nem serão compradas pelo supermercado, nem serão assistidas pela televisão. A televisão deixará de ser o membro mais importante da família. As pessoas trabalharão para viver em um lugar de viver para trabalhar. Se incorporará aos códigos penais o delito da estupidez, que cometem os que vivem por ter ou ganhar, ao invés de viver por viver somente. Como canta o pássaro sem saber que canta, e como brinca a criança sem saber que brinca. Em nenhum país serão presos os rapazes que se neguem a cumprir o serviço militar, mas sim os que queiram cumprir. Os economistas não chamarão de nível de vida o nível de consumo, nem chamarão qualidade de vida a quantidade de coisas. Os cozinheiros não pensarão que as lagostas gostam de ser fervidas vivas. Os historiadores não acreditarão que os países adoram ser invadidos. O mundo já não estará em guerra contra os pobres, mas sim contra a pobreza. E a indústria militar não terá outro remédio senão declarar-se quebrada. A comida não será uma mercadoria, nem a comunicação um negócio, porque comida e comunicação são direitos humanos. Ninguém morrerá de fome porque ninguém morrerá de indigestão. As crianças de rua não serão tratadas como se fossem lixo, porque não haverá crianças de rua. As crianças ricas não serão tratadas como se fossem dinheiro, porque não haverá criança rica. A educação não será um privilégio de quem possa pagá-la, e a polícia não será a maldição de quem não possa comprá-la. A justiça e a liberdade, irmãs siamesas, condenadas a viver separadas, voltarão a juntar-se. Voltarão a juntar-se bem de perto, costas com costas. Na Argentina, as loucas da Praça de Maio serão um exemplo de saúde mental, porque elas se negaram a esquecer dos tempos de amnésia obrigatória. A perfeição seguirá sendo o privilégio tedioso dos deuses. Mas neste mundo avacalhado e maldito, cada noite será vivida como se fosse a última, e cada dia como se fosse o primeiro. Eduardo Galeano. A obra do Galeano é um direito ao delírio. E esse direito ao delírio se constrói na capacidade de sonharmos. É tão bonito quando o Galeano fala dos sonhos. Tem uma reportagem que ele fez para um grande camarada latino-americano, o brasileiro Eric Nepomuceno, no Canal Brasil, que eu vou colocar aqui no registro da descrição para vocês assistirem com calma, um programa chamado Sangue Latino, que ele entrevistou o Chico Buarque, o Darim, o Ricardo Darim, o Leonardo Boff, e também entrevistou o Galeano e outras grandes personalidades da América Latina, da luta da América Latina. O Nepomuceno faz uma pergunta para o Galeano, e o Galeano fala: o direito a sonhar é a capacidade de nós enfrentarmos o medo que nos afugenta. Afugenta para dentro de casa, afugenta para a decepção e nos arranca a esperança. É necessário que nós reconheçamos a esperança real, não a esperança romantizada, que luta por um dia melhor, mas não sabe por onde partir. A esperança tem um caminho. A memória, reconhecer as nossas dores. A organização da esperança tem um caminho. As lutas coletivas e os olhares para os nossos povos. O dever da esperança tem um significado. Sermos nós, a classe trabalhadora,
organizada, que rompe o discurso de ódio e constrói uma casa comum, um encontro dos povos latino-americanos com sua própria história e a capacidade de dizer que há esperança quando a gente se organiza, reconhece a nossa história e que, sabendo da história que viemos, continuamos a construir a luta latino-americana de sangue, de gente tombada no meio do caminho, mas que nós levamos um coração cheio de nomes com a capacidade de amar e cuidar dos outros que virão. Amigos e amigas, um maio de luta. Um maio com paz, bem, memória e muita saúde, é claro. Uma boa semana a todos e a todas.